Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre uma pergunta bastante interessante que é a seguinte: se Deus é justo, por que dar uma punição eterna para um pecado temporal? Muito legal essa, não é? Por que uma punição eterna se o nosso pecado aqui é momentâneo? Para analisarmos essa questão, é interessante a gente pensar que esse conceito ele não está muito distante da nossa realidade. Se nós pensarmos, por exemplo, em um crime de homicídio, ele é um crime que acontece durante um período de tempo curto, geralmente não é muito longo, então uma atitude momentânea que geralmente leva a punições de longos anos. Se nós pensarmos, por exemplo, em contextos como o dos Estados Unidos da América, nós vamos lembrar que lá eles têm a questão da prisão perpétua ou até mesmo a questão da pena de morte. Portanto, um crime como homicídio, realmente lá ele receberia uma punição eterna, por assim dizer. Por que que isso acontece com o homicídio, por exemplo? Por que que um ato momentâneo recebe uma punição de um grande período de tempo? No momento de se conceder uma punição, a pessoa leva-se em conta a gravidade do delito cometido. Portanto, um crime de homicídio, por exemplo, é um crime bastante vil, um crime bastante duro, porque você tira o direito de existência da outra pessoa. Imagina que você pode, ao cometer este ato, você pode estar tirando a possibilidade de anos de existência da outra pessoa. Portanto, a pena, ela precisa retribuir o injusto, ela não pode ficar aquém daquilo que foi cometido. Então, por isso que muitas vezes quando há uma ocorrência de um crime como esse, a pena geralmente é tão alta. Ou seja, a punição ela tenta igualar a gravidade do delito cometido. Mas podemos nos lembrar também que há certos tipos de crime que, mesmo havendo uma punição terrena, as pessoas esperam ainda algum tipo de punição divina, dado a gravidade do ato que foi cometido. Muitas vezes as pessoas esperam que, além da punição terrena, que a pessoa ainda pague pelo crime no inferno, realmente. Tudo isso dado a qualidade tão maléfica do ato. É nesta linha de raciocínio que nós temos que pensar sobre o nosso pecado. O que é o nosso pecado? O nosso pecado é um atentado, um vilipêndio contra a pessoa de Deus, uma pessoa que é infinita, que é eterna. Portanto, um atentado, um vilipêndio contra aquilo que é infinito, nada mais justo que ele receba consequências infinitas também com relação à sua punição. Podemos pensar o seguinte também: Deus é aquilo que conhecemos de mais puro, de mais bom, de mais santo. Se nós trouxermos para o nosso contexto terreno, talvez a coisa mais próxima que nós achemos disso são crianças ou pessoas bem idosas, que são pessoas que geralmente a sociedade respeita bastante e tenta proteger bastante, pois elas trazem uma característica de pureza bem própria delas. Então imagine que alguém comete um vilipêndio contra a dignidade dessas pessoas, de crianças ou de idosos. Geralmente, qual é o tipo de punição que a sociedade espera para uma pessoa que comete um ato desse? É algo bastante grave. Então, se a sociedade espera uma punição grave para alguém que atente contra a moral de uma criança ou de um idoso, imagine a punição que deveria ser esperada para aquele que atenta contra a moral de um ser que é infinitamente mais puro, mais santo do que uma criança ou do que um idoso. Qual seria a punição justa nesse caso? O nosso pecado foi um vilipêndio contra aquilo que era perfeitamente puro e perfeitamente bom. Portanto, ele merece sim uma punição compatível. Nesse sentido, imagine que uma pessoa tem uma casa e ela quer receber alguém na sua casa, mas esse convidado ele quer entrar com os sapatos sujos de lama na casa, sujando a casa, então sujando a própria pessoa. Imagine que o anfitrião diz: por favor, não, eu te ofereço uma muda de sapatos, por favor, aceite, troque os seus sapatos para que você possa entrar na minha casa. Mas esse convidado não aceita, ele prefere continuar com os sapatos sujos. Sendo assim, essa pessoa ela não pode ser aceita nesta morada. Será feito conforme a vontade dela de permanecer com sapatos sujos fora da casa. Ademais, para aquele que não deseja mudança, o céu seria o próprio inferno,
como bem confessou o ateu Christopher Hitchens. Sendo assim, no dia do juízo, Deus não forçará esta pessoa a viver com um ser que ela não gosta, que ela não concorda. Então ele dirá: seja feita a tua vontade e viva eternamente longe de mim, que na verdade é aquele que é puro, aquele que é bom, é de quem provém toda bondade, de quem provém toda virtude. A punição, neste caso, torna-se apenas um caminho natural, uma vontade natural daquele que não quer e nunca quis ter nada a ver com Deus. Obrigado por ter assistido até aqui. Assista outros vídeos do canal, se inscreva, dê like no vídeo e nos vemos na próxima. Valeu!